Olá, tudo bem? Eu sou o Robson Seriani, professor universitário e pesquisador da área da saúde e criador do treinamento Expert em Biossegurança Estética. Ao longo da minha carreira, eu dei aulas de biossegurança em diversos cursos livres e profissionalizantes e também em cursos universitários. E desde então eu comecei a observar que este tema não é ensinado com a profundidade necessária. Eu também tive acesso a estudos realizados na Unicamp sobre riscos de transmissão de doenças em salão de beleza. E esse trabalho sério, coordenado pela professora Maria Isabel Pedreira de Freitas, iniciou em 2005 após a publicação de um artigo científico que verificou um grande aumento dos casos de hepatite e revelou ainda que 30% das manicures em São Paulo tinham contraído hepatite B. Olha, infelizmente esses dados são verdadeiros e quando falamos do Brasil como um todo, estes números podem ser ainda mais assustadores. A verdade é que os cursos que formam as manicures são focados na técnica e deixam totalmente de lado as aulas sobre desinfecção e esterilização. Muitas vezes os professores que ensinam sequer têm uma formação na área da saúde. As apostilas, elas dedicam poucas informações e as profissionais vão para o mercado sem o preparo adequado. Eu não digo aqui que fazem isso de propósito, mas a falta de informação e formação correta faz com que coloquem em risco a própria saúde e a das clientes. Além disso, colocam em risco também o seu negócio. Porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem normas rígidas para a esterilização e os profissionais que não seguem estas regras podem ser multados e sofrer sérias consequências. A falta de informação, muitas vezes, faz com que vejamos em grupos de manicures e profissionais da área pessoas com muitas dúvidas, como por exemplo: posso utilizar estufas no meu estabelecimento para fazer a esterilização de alicates e espátulas? Eu posso esterilizar em panela de pressão? E álcool 70 esteriliza? E você, teria segurança e certeza para responder a estas perguntas? Bem, se você tem alguma dúvida, então eu te digo que esta aula vai te ajudar e muito. São informações como estas e outras muito importantes sobre boas práticas de biossegurança que você terá hoje. Mas antes eu gostaria de te contar uma história para você entender por que eu criei este treinamento Expert em Biossegurança Estética. A minha mãe, ela contraiu hepatite C, tá? E como ela nunca passou por alguma situação de saúde, como por exemplo, transfusão de sangue ou qualquer outro tipo de procedimento que a expusesse à contaminação, os médicos diziam que muito provavelmente ela tenha se contaminado fazendo as unhas. Olha, ela ficou doente por muito tempo, precisou até mesmo fazer um transplante de fígado. E até hoje ela toma aqueles imunossupressores, que são os remédios para evitar a rejeição do órgão. Então, eu conheço muito bem as consequências desse tipo de problema. E sempre foi algo que ficou na minha cabeça, porque eu sei que nos cursos mal se ensina como se contrai as doenças, quais os riscos de exposição em ambientes de beleza e estética e quais as medidas para diminuir estes riscos. Voltando aqui ao nosso tema da aula. Mesma coisa acontece no nosso dia a dia profissional, tá? Aquilo que lá no começo era difícil, logo você já vai fazendo no automático e pega os vícios. Olha, vamos transpor isso lá para o nosso dia a dia do profissional que trabalha com estética, tá? Então, por exemplo, a manicure, ela passa lá 8, às vezes mais de 12 horas trabalhando, e quantas clientes passam ali por ela, tá? Então pega, por exemplo, aquelas sexta-feira, né, antes de feriado, e aí você sabe como é, dia de maldade, aí o salão enche, né? Então uma cliente atrás da outra e olha, mal deu para almoçar. Então, olha, eu quero que você acompanhe muito bem e preste atenção nesse vídeo, tá? Vamos lá.
Bem, algumas pessoas podem dizer, mas eu não faço isso. Mas me responda, você já viu isso acontecer? Eu tenho certeza que sim. A verdade é que ninguém admite. Isso porque muitas vezes nós fazemos vista grossa, mas essa atitude nos leva às estatísticas como a que 1 em 10 manicures está contaminada com a hepatite e não sabe. Se isso tudo não fosse suficiente, eu quero te mostrar outros motivos pelo qual é importante conhecer profundamente a biossegurança. Eu vou mostrar para você alguns dados. Você sabia que estima-se que 35% dos casos de hepatite comunicados tenham sido contraídos em estabelecimentos de beleza e estética? E dos 50% dos transplantes de fígado são decorrentes de hepatites? E todos esses dados são comprovados cientificamente. Então, agora que você sabe da importância deste tema, vamos iniciar a nossa aula, onde eu vou te ensinar sobre esterilização para manicures. Nesta aula, você ouvirá algumas vezes a palavra biossegurança. Para você entender melhor, eu vou separar a palavra bio, que quer dizer vida, e segurança, ou seja, segurança da vida. Então, quando falamos de biossegurança, falamos de preservar a vida e a saúde através de procedimentos de segurança na saúde, protegendo a nossa saúde sempre que ela é colocada em risco. Mas afinal, o que é risco? Risco é a possibilidade de acontecer algo que cause algum dano à saúde, ao meio ambiente e até mesmo ao financeiro de uma pessoa ou empresa. Os riscos, eles podem ser biológicos, físicos, químicos, riscos de acidentes e ergonômicos. Nesta aula, falaremos apenas do risco biológico, que é a possibilidade de contaminação por bactérias, fungos, parasitas, vírus ou até mesmo protozoários que encontram-se em objetos contaminados por micro-organismos. Todos os profissionais que trabalham com saúde ou beleza estão em contato físico direto com as pessoas, com a pele, com sangue, saliva e colocam em risco a própria saúde e dos clientes, porque você tem contato com muitas pessoas diferentes em um único dia. Vou dar alguns exemplos. Os fungos, por exemplo, são causadores das famosas micoses, que são o crescimento de fungos na pele, unhas e que tem diversas fontes de contaminação, como os cortadores, as espátulas, os alicates, toalhas úmidas e até esmaltes. Sim, os fungos podem ser transmitidos através de bases e esmaltes. Então, se por exemplo a pessoa tem uma unha doente e passa o esmalte naquela unha e nas outras, pode disseminar a contaminação para as unhas saudáveis na mesma pessoa ou de uma outra pessoa. Outro exemplo são as doenças transmitidas por vírus. Elas também são bastante comuns e perigosas. AIDS e hepatites são as mais frequentes e objeto de grande preocupação. Ambas são transmitidas por secreções, como sangue, saliva, suor, lágrimas ou secreções vaginais e até sêmen. São mais comumente transmitidas por instrumentos pérfuro-cortantes contaminados, como alicates, tesouras, lâminas, agulhas, espátulas, cortadores. São exemplo então de artigos onde os vírus possam ser transmitidos. Sabemos que a AIDS é a doença provocada pelo vírus HIV, que destrói a defesa do organismo. Hoje em dia, há um crescimento da circulação do vírus HIV, especialmente entre os jovens, porque eles acreditam que esta é uma doença curável, o que não é verdade. Você sabia que o vírus da AIDS, por exemplo, sobrevive por até 15 minutos em um instrumento que tenha tido contato com o sangue? Lembra do vídeo que te mostrei agora há pouco? A manicure que entre uma cliente e outra dá aquela puxadinha no cantinho da sua cutícula com o alicate que está ali na mão? Então, olha o risco aí. As hepatites virais, elas acometem milhares de pessoas e existem vários vírus que causam hepatites. A, B e C são os mais comuns. A hepatite A e B podem ser prevenidas com a vacinação.
As hepatites B e C são transmitidas por contatos com secreções e o sangue é o principal veículo para a transmissão do vírus. São doenças graves que podem evoluir para doenças crônicas, complicações hepáticas, como por exemplo a cirrose e até mesmo o câncer de fígado. Detalhe, não existe vacina para esse tipo de hepatite. O risco de contaminação com o vírus da hepatite é 40% maior em relação ao HIV e o vírus permanece vivo em um instrumento infectado seco por mais de 2 semanas. Pior, ele é resistente a agentes químicos, ou seja, desinfetantes não conseguem matá-lo e apenas métodos adequados de esterilização pode destruí-lo. Lembra que eu disse sobre a possibilidade de contaminação de fungos por esmaltes e bases? Ela também existe em relação ao vírus. O vírus da hepatite ele fica vivo por até 8 horas no vidro de esmalte. Isso mesmo, quando pensamos em contaminação, pensamos logo em pérfuro-cortantes como alicates, mas ao passar uma base ou esmalte no sangue contaminado, vai deixar o vírus vivo por 8 horas lá dentro, pronto para contaminar uma outra pessoa. Daí a importância de se conhecer bem e tomar as devidas precauções de biossegurança para os seus clientes e também para você. Além da contaminação direta, existe ainda o risco de contaminação cruzada, que acontece quando há problemas na hora de fazer os procedimentos de desinfecção e esterilização. Bem, agora que conhecemos um pouco mais sobre os riscos biológicos, as doenças que eles podem causar e a forma de contaminação, podemos passar ao tema principal desta aula, que é a esterilização. Vamos começar agora a aprender os procedimentos de esterilização. A esterilização ela pode ser feita de várias formas, mas falaremos dos 2 instrumentos mais comuns para esterilizar: a estufa e a autoclave. Eu quero te explicar como funcionam os 2 processos. A estufa utiliza calor seco, então funciona como um forno. Se você liga seu forno a 180 graus para assar um bolo e no meio do processo fica abrindo, o que acontece? O calor escapa e não é possível manter a consistência da temperatura lá dentro. Desta forma, seu bolo não vai assar no mesmo tempo e pode até desandar a receita. É justamente a mesma coisa com a esterilização na estufa. Os problemas são manter a temperatura constante e pelo tempo correto. Em geral, o processo na estufa demora mais, precisa de temperatura constante e elevada e, além disso, quem opera a estufa deve saber colocar corretamente os instrumentos dentro dela. Isso porque entulhar a estufa também diminui a capacidade de esterilização. Então, para esterilizar na estufa de forma correta, precisa de muita atenção em cada fase do processo e sabemos que nem sempre isso é respeitado. Com isso, tanto profissionais quanto clientes podem ter a falsa segurança de que estão protegidos por esse aparelho, quando na verdade, se houver alguma falha do operador, todo o processo estará comprometido e por isso alguns estados proibiram a estufa como um agente esterilizador. Já a autoclave esteriliza por calor úmido, então ela aumenta a temperatura e a pressão de água e funciona como se fosse uma panela de pressão, literalmente, e cozinha os micro-organismos, tá? Quando se coloca os instrumentos dentro e inicia-se a programação, ela trava, impedindo a abertura e também mantendo a temperatura e o processo muito mais seguro, rápido e eficiente. Agora que você já sabe como funciona o processo de esterilização, eu quero aqui fazer um parênteses, tá? Eu realizei uma pesquisa e uma estufa ou forno custa entre 100 e 700 reais, enquanto que uma autoclave custa de 1.200 a 2.000 reais. Sabemos bem que dependendo da situação, por exemplo, se você trabalha de forma autônoma ou se tem um estabelecimento pequeno, pode ter a falsa ideia que vale mais a pena uma estufa.
Mas eu quero te dizer, a tendência é que todos os estados venham a proibir o uso delas, por todos os motivos que já te expliquei. Seja pela menor eficiência do método por calor a seco, ou pela dificuldade de manuseio, ou ainda porque uma estufa gasta mais luz que um ar-condicionado. Lembra que te falei sobre respeitar o tempo e a quantidade de materiais? Então, pense lá naquela estufa mais baratinha, o famoso forninho. Ali cabe pouco material e para alcançar um resultado bom, você deve respeitar o tempo de exposição, em média 2 horas, e você terá que ligar mais vezes e por mais tempo. Levando em conta que a estufa você pode gastar até R$ 1,50 por hora e você ligue 2 vezes ao dia por 2 horas, são R$ 6 por dia com ela. Se você trabalha de terça a sábado, 22 dias por mês, só de luz gastará R$ 132 a mais por mês. Será que compensa? Analise o custo-benefício e se eu puder dar um conselho invista na autoclave. Seu investimento é maior, mas os resultados são muito mais eficazes, o processo é mais seguro e o custo-benefício é melhor. Chegamos agora à parte mais importante dessa aula. Eu vou te ensinar o passo a passo para esterilizar corretamente seus instrumentos de trabalho. Vamos lá?